O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem, amigos do podcast Meio Campo, muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos ouve em qualquer horário de qualquer dia da semana. Quem está ao vivo sabe que estamos às 5 e pouco da tarde do dia 30 de setembro de 2024, bom outubro para vocês, o que para muitos, né, Bruno Bonsante, é o mês das decisões no mata-mata, ou seja, outubro ou nada. Gosta dessa? É isso? Você gostou dessa? Não, eu não tinha ouvido ainda essa. Você que cunhou? Não, vacilo seu. Matias Pinto, tem um disco desculpa, de uma importante banda do rock brasileiro que se chama Outubro ou Nada. Que banda é essa? Não sabe, né? Não, fala que é DJ, né? Não, fala que é DJ. Eu não sou DJ, eu não toco tudo. Fala que é DJ e você não tem sabe. Tem uma curadoria. E ele é assim, ó. Ele é... Como assim? A companheira dele é do estado dessa banda. Será que você sabe, Leandro Stein? Outubro ou Nada? De quem é esse disco? Não sei, mas tinha uma festa na faculdade que tinha esse título Nada Criativo. Foi a mesma... Eu vou confessar que eu lembrei da mesma coisa que o Stein, até porque estudamos na mesma escola, da mesma faculdade. Foi a primeira... Outubro ou Nada me lembra uma festa. Outubro ou Nada é o nome de um disco da banda Bideobaldi. Olha só. Que eu acho muito boa. Por alguma razão não ganhou a mesma força de outras bandas gaúchas, mas eu acho uma bandaça. Muito boa. Carlinhos, gente boa também, mas não lembrava desse álbum específico. Conheço mais os singles, né? Ah, entendi. Você é mais de singles. Entendi. Na próxima hora e pouco, a gente não vai falar sobre bandas gaúchas. Eu poderia falar. Qual é o time do Beto Bruno? Beto Bruno é Colorado. E o Humberto Gessinger? Grêmio. Perfeito. Você sabe que, eu não sei se vocês sabem, o Matias ele é capaz de esquecer o nome do filho. Mas ele não esquece o time pelo qual as pessoas torcem. É uma coisa meio patológica, assim, é bem profundo. A gente vai falar de bola, vai falar um pouquinho... Aqui o roteiro tem Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Brasil, Série C, Série D. Não dá tempo da gente falar de tudo, mas a gente vai passar na medida do possível, por tudo que é mais relevante, tudo de mais relevante que aconteceu e que dá pra gente avaliar no final de semana de bola e também de um olhar daqui pra frente, a semana de semifinal de Copa do Brasil. Que coisa, né? Como a CBF tá entregue, né? Não tem ninguém ali capaz de mediar qualquer tipo de conversa, então quem gritar mais, consegue mais. Mas a gente vai ter os jogos de ida, tem as suas datas mantidas, a gente tem uma boa semana de futebol no Brasil e eu começo esse papo, ô Bruno Bonsante, perguntando para você, não sobre o Brasil, mas sobre a Itália. Ouçam o meu time de botão, Itália de 94, saiu no fim da semana passada comigo, com o Paulo Júnior. Eu gostei e espero que você também goste quando der o play. Nos últimos 5 anos, o futebol italiano, Bruno Bonsante, teve 4 campeões diferentes. Falávamos na sexta-feira sobre o Torino, líder, e há décadas que o Torino não passava uma rodada na liderança. A gente tem algumas evidências, algumas pistas, alguns fatos que fazem parte da opinião de bola achar que esse dos campeonatos grandes que a gente tem na Europa é o mais imprevisível, é o mais equilibrado. O Napoli nesse momento é o líder. Quando o campeonato começou, a gente era muito desanimado com o futuro do Napoli. O Napoli não sabia se contratava um, se liberava o outro, não sabia se vinha de Osimhen, se vinha de Lukaku. É líder nesse momento, em um campeonato que dá toda a pinta de que vai ser mesmo equilibrado. Pois o Napoli teve problemas, né, na pré-temporada. Eu ainda acredito no Conte, né, como um técnico de elite, principalmente para pontos corridos, né, e como você disse, né, em um campeonato que costuma ser aberto. Das 5 grandes ligas, o que a Itália não tem, que permite que haja uma rotatividade de campeões e de
clubes concorrentes ao título, é um super clube, né? É um clube dominante e hegemônico, como o Bayern de Munique, como o Barcelona e o Real Madrid, como o Manchester City ou como o Paris Saint-Germain. Teve por muito tempo, quase uma década. Só que a Juventus executou um perfeito tiro no pé, assim, né? Uma perfeita execução de se destruir, né? Porque ele era um clube que tinha uma vantagem muito grande em relação aos adversários, principalmente financeira. Depois a gente descobriu também que era porque cometia várias fraudes, né? Então também assim é fácil ter mais dinheiro que os outros, né? Então tinha problemas ali nas contas da Juventus, os dirigentes foram banidos, então teve várias coisas que explicam isso. Mas a Juventus era o clube dominante, era um clube que tinha um novo estádio, né? Isso é uma coisa muito importante na Itália, porque a maioria dos estádios está defasada, não gera renda que outros estádios geram ao redor da Europa, né? Então você tem o Milan e a Inter discutindo o que fazer, já tiveram um zilhão de planos diferentes, né? Também é um demole o San Siro, não demole o San Siro, vai demolir o San Siro, vai reformar o San Siro, vai construir um novo estádio, cada um vai ter dois, enfim, eles mudam os planos o tempo inteiro. Então você tem na Itália um certo equilíbrio, porque a capacidade financeira dos clubes é mais próxima, me parece, né? Você tem, nenhum deles é muito rico, nenhum deles consegue com frequência, né, gastar 100, 200 milhões de euros, às vezes você tem esses mercados, né? Principalmente Milan e Inter mais recentemente, o Napoli também, principalmente rodando jogadores, né, vendendo jogadores muito bem e conseguindo recontratar, mas eu acho que é mais próximo. Isso permite que, em uma temporada específica, se você encaixa um bom trabalho coletivo, como o Spalletti fez, como o Pioli fez, ou se você é inteligente no mercado, né, consegue encontrar bons negócios, como o Kvaratskhelia, como outros jogadores que ali no trabalho de mercado dos clubes italianos conseguem encontrar, você tem chance de passar à frente. Eu acho que já há alguns anos a Inter está um pouquinho a mais do que os outros clubes, um pouquinho à frente do que os outros clubes. É a atual campeã, vai brigar pelo título de novo. Eu acho que... Mas não é uma vantagem insuperável. Então, assim, se o Napoli encaixa um bom trabalho com o Conte, o Lukaku começa a fazer gols, dá para brigar com a Inter, dá para ganhar da Inter. O Milan, com todos os problemas do Milan, que ainda meio que não consegue sair de um certo limbo de meio que se contentar com o que tem no mercado, faz algumas apostas em jovens, mas sem grandes investimentos, conseguiu acompanhar a Inter. Então você tem ali possibilidades. Você tem um grupo de 6 ou 7 clubes, a Atalanta entra nesse grupo com base na sua super inteligência, né, no mercado. Você teve uma Lazio vice-campeã recentemente. A Roma, eu acho que está rendendo abaixo do que pode, né? Acho que a Roma poderia brigar com um pouco mais de frequência, brigar pelas primeiras posições, por um G4, além de Juventus, além de Milan e Inter. Então, e o Napoli, claro. Então você tem um grupo ali que pode brigar pelo título em cada temporada específica, dependendo do que fizer, porque não tem um clube dominante como outros países. O Bruno Monsanto, você quando joga Futebol Manager, você imagina os estádios atuais ou os estádios antigos? Ou os estádios da sua época, enfim? Eu imagino os que eu mais gosto. Tá bom. Né? Às vezes é um novo, às vezes é um velho. Depende muito, sua resposta foi depende, entendi. Sigam Bonso FM, o canal do Bonso. Você citou San Siro, né? Então coloquei essa observação. Porque sempre que eu jogo Futebol Manager, eu imagino o Mineirão Antigo, eu imagino o Parque Antártica, né? Do clipe do Skank. Exatamente, eu imagino o estádio meio a meio, o Morumbi com geral, Maracanã com geral. Inclusive, o Yamin baixou aqui no computador da firma o Championship Manager 99-2000. É coisa de louco. Que tem o Santos jogando o Mundial de Clubes no lugar do Vasco, que é um absurdo, mas é um baita Santos também. Ô Felipe Lobo, o que mais dizer de futebol italiano? A gente teve a rodada nesse final de semana, a rodada que colocou o Napoli como líder, era o Torino, agora é o Napoli. O Napoli venceu o Monza por 2-0. O Milan também ganhou a sua partida. A Udinese também ganhou a sua partida.
Não, a Inter ganhou. Não, mas você falou a Udinese. Eu falei a Udinese? Perdão. A Inter venceu a Udinese, né? A Inter ganhou da Udinese. Então, os principais candidatos aí venceram suas partidas. A Roma, inclusive, também venceu, sem técnico, de virada, né? sem De Rossi, conseguiu uma virada. Teve que sair o capitão ali para conseguir a virada. A gente tem um campeonato que está muito equilibrado, não só pelo desempenho dos times, né? A Inter fez um bom jogo, foi o segundo bom jogo em 6 jogos, tinha vencido outros, mas o que venceu, convencendo bastante, foi contra a Atalanta, e agora contra a Udinese fez um bom jogo, e mesmo assim foi um jogo que ficou pendurado ali até o fim, né? Porque a Inter chegou a fazer 3-1, tomou 3-2, e no final teve ali um perigo da Udinese e conseguiu um empate. Udinese que faz uma boa temporada até aqui, um bom início pelo menos de temporada. O Milan também conseguiu vencer, Morata de novo muito bem. O Morata, a gente já tinha falado sobre isso no derby, né? Ele tem atuado como um segundo atacante para deixar o Tammy Abraham jogar mais como referência, e ele tem feito bem esse papel. E aí alguns jogadores cruciais para o time também renderam melhor, né? O Theo Hernandes, que eu sempre digo que para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo, ainda que ele não seja um defensor fantástico. Acho que tem poucos jogadores capazes de decidir jogando de lateral como o Theo Hernandes. Acho que só o Marcelo no auge era melhor do que ele, jogando assim. O Marcelo era incomparável nesse ponto, assim. E aí, para comparar com o Marcelo, só o outro brasileiro, que era o Roberto Carlos, que aí era bom nos dois lados do campo. Mas enfim, eu acho que ele é muito, muito bom, e ele foi bem. E, incrivelmente, o Milan conseguiu fazer 3-0 e o Manhã foi muito bem no jogo, porque ele fez algumas defesas muito boas também. Então, acho que o Milan deu bons sinais. Acho que a vitória no Clássico, no Derby de Milão, fez bem, porque o time teve uma atuação melhor do que vinha tendo nessa. E acho que deu uma bagunçada em tudo. A Roma ainda está muito bagunçada em relação ao desempenho, né? O desempenho é um pouco irregular, assim, embora o time tenha uma ideia que a gente começa a ver mais claramente, assim, mas ainda é muito instável, né? Não consegue executar com muito brilhantismo, mas acho que é normal, considerando que mudou de técnico, né? E foi uma mudança tumultuada, com saída da executiva principal, né? Da CEO, por causa dessa saída. Então é normal que a gente veja uma certa instabilidade no time. Mas a gente está vendo agora a tabela, olhando a tabela do campeonato italiano, a gente vê uma diferença muito pequena, né? A gente vê do Napoli, que é o primeiro, com 13. E aí tem Juventus 12, Milan 11, Inter 11, Torino 11, Empoli 10, Lazio 10, Udinese 10, Roma 9. Você vê que tá... Tudo bem, é início de temporada, são 6 jogos só. Mas a gente não vê isso acontecer em outros campeonatos, né? A diferença é tão pequena. Se a gente pegar do primeiro até o 7º colocado, até o 8º colocado, são 3 pontos só. Então, em uma rodada, esses times podem subir aí muita coisa, né? Então, é um início bem equilibrado de campeonato. Mas acho que, claro, o Torino me parece um pouco elefante no topo da árvore, né? Não tem como ficar muito tempo ali. É um time que a ambição não é ficar entre os 4 primeiros, nem tem como ser. É um time que vai tentar ficar ali para uma competição europeia e já é ótimo pro Torino. Mas a gente já vê ali o Napoli, a Juventus, Milan e Inter, que são atualmente os 4 primeiros, são times para brigar por essas primeiras posições mesmo. E acho que tem times com potencial de entrar nessa briga que ainda estão tentando se encontrar, principalmente Lazio e Roma. Tem a Atalanta também, que é um bom time, mas eu acho que a Atalanta tem um problema que é de elenco, sofrendo para jogar em 2 competições. A gente já viu a Atalanta sofrer um pouco nesse sentido, né? Na temporada passada conseguiu ter mais liberdade, assim, e aí mais datas livres e conseguiu jogar melhor, mas ainda é um time que também pode entrar nessa briga. Então a gente está falando de 6 ou 7 times para brigarem por essas 4 primeiras posições, o que é muita coisa, né? Eu não sei se tem uma liga nesse momento que pode acontecer isso, né? Durante muitos anos, uma das coisas que se falou e havia razão nisso, era que a Série A brasileira, né,
era uma das mais competitivas do mundo, né? Que tinha muitos times candidatos. Hoje eu acho que a gente não consegue mais falar isso, né? A gente mais ou menos sabe quem são os candidatos ao título e não são tantos assim. Não dá para dizer que tem 4 ou 5 times brigando pelo título sempre, porque a mudança não tem sido tão grande assim no Brasil. Ainda que exista potencial, digamos, de médio prazo para que haja, nesses últimos anos não teve. E aí a gente já teve isso, né? A Alemanha a gente se acostumou a ver um domínio, mas não foi sempre assim. A França, a gente se acostumou com esse domínio por causa do PSG, mas a França, tirando esse período do PSG e esse período anterior ao PSG, que era o Lyon, era uma liga conhecida por ser muito imprevisível também, né? E acho que das que é menos imprevisível, digamos, seria o Campeonato Espanhol, talvez, nos últimos 30 anos ou 40 anos, é menos imprevisível. Mas acho que hoje a Série A é a mais imprevisível, porque dá para você apostar em pelo menos uns 4 times para ser campeões e todos eles têm condição disso nessa temporada. O comecinho da temporada ele também pega um pouco nessa impressão, né? Porque como Napoli, Juventus e Milan vinham com trocas de treinadores, a Inter, assim, previamente ela estava um passo à frente, não só por ter a questão de ser atual campeã, mas também por ter uma continuidade com Simone Inzaghi e por ter o elenco mais completo, né? Se a gente for comparar com esses outros times candidatos, de fato o elenco da Inter é mais completo, mas a Inter teve um problema nas temporadas anteriores, que era às vezes conseguir corresponder bem nos mata-matas, mas não ter uma regularidade tão grande na Série A, algo que mudou na temporada passada e que nesse início de campanha pesa um pouco, né? A Inter não começou tão bem, acho que nem tanto pela questão do clássico, mas também por empatar com Genoa, por empatar com Monza, isso acaba dando uma freada para ficar essa impressão. Acho que se de certa maneira não surpreende assim, esses 4 estarem embolados de início, também não vai ser surpreendente necessariamente se a Inter conseguir disparar, embora tenha concorrência, né? E o Napoli fica com expectativa não só por estar fora das competições europeias, então pode economizar essa energia para concentrar na Série A, mas também pelo fato que os trabalhos do Conte, eles muitas vezes têm esses impactos iniciais, né? Essa chegada dele já fazendo o time render bem em mata-mata e, assim, considerando os jogadores que ele tem em mãos, mesmo que seja um elenco que deixou de se reforçar, né? Deixou de aproveitar o embalo do Scudetto para encorpar mais o elenco, mesmo pensando em possibilidades, pensando em conciliar a Champions League e tudo isso, o Conte ainda é um treinador muito fora da casinha. E a gente lembra, né, o Napoli, acho que merece essa questão dos clubes italianos, assim, talvez tenha sido que mais acertou a mão nos treinadores nos últimos tempos, né? Especialmente desde o Sarri. O Napoli foi um clube que conseguiu atrair muitos treinadores de peso, alguns em baixa, mas teve o Ancelotti, teve o Spalletti, agora o Conte, então isso faz a diferença também e, enfim, é um clube que se coloca entre os candidatos para esse bom início. Eu quero mandar um abraço pro Mike Costa, sempre presente, José Eduardo Flores, Daniel Cohen, ele que está em Sintra, Portugal, José Sobreira Targino Neto também aqui com a gente, direto de João Pessoa, Eduardo Starling, dentro de um caiaque, ou de um barco, ou de um bote, por aí. Um abraço para você, diretamente do Rio de Janeiro, Renan Silva, Thiago Iannone, Marcelo Cristiano, Pedro Ralph, valeu gente, todo mundo que está aqui ao vivo conosco. Todo mundo quer saber o que achamos sobre o Manchester United. O time do filho do Matias, inclusive. Meu Deus. Que deve estar sofrendo. O Manchester United mal das pernas, perde por 3-0 para o Tottenham. Esse foi o jogo da rodada do campeonato inglês e faz a gente perguntar, essa pergunta deve estar sendo replicada lá na ilha europeia do Rei, né? Na Ilha do Rei. Do Rei Carlos. O país que inventou o futebol, né? Afinal de contas, regrou. Como diria José Trajano, qual é a hora certa de demitir um técnico? O Ten Hag tá no bico do corpo. Desde o final da temporada passada, né? Ainda ganhou uma sobrevida, né? Com a conquista da Copa da Inglaterra. Inclusive, outro dia eu estava passando um filme com o Jason Statham,
O Martin achou parecido com o Ten Hag e estava torcendo para o Tubarão comer ele. Mas é isso, né? O United segue a deriva, né? Não tem um projeto, muito por conta, né, aí da venda ou não, né, do clube, enfim, né, do momento que passa mais fora, né, do campo do que dentro, acaba empilhando jogadores, enfim, e não encontra um rumo, né, e vai se distanciando. Já tem aí, por exemplo, 8 pontos de diferença para o Liverpool em 6 rodadas, né, de campeonato. Vai ser mais uma temporada que vai tentar brigar, né, pela vaga pela Champions League, lembrando que ano passado ficou de fora, né, das Copas Europeias, só conseguiu a classificação para a Europa League por conta da conquista da Copa, senão, se fosse pela Premier League, teria ficado, não teria calendário europeu nessa temporada. Então, esse abismo com os principais rivais, né, que tem o Liverpool, né, que é o principal rival da Inglaterra, o Manchester City, que é o rival citadino, o Arsenal, né, que já teve uma rivalidade forte ali nos anos 90 e 2000, o Chelsea, com quem disputou, né, competições finais, né, de competição europeia. Então vai ficando para trás, bem para trás, né, desses 4 principais rivais, que não à toa são, né, os 4 líderes. Você falava Chelsea quando era criança? Não, eu não lembro como eu falava. O que eu falava era o Leicester. Leicester, sim. Leicester eu falava. Com todo respeito, quando o Matias era criança, ninguém dava a mínima pro Chelsea. Né? Pois é. Tinha aquela camiseta cinza e laranja só. Era time... eu tive essa camisa. Foi um sonho de consumo infantil. Diga lá. Assim... Não, porque é engraçado que a gente já fala a mesma coisa do Manchester United há vários meses, e talvez anos até, e a ideia é sempre assim, o que eles estão fazendo, né? Qual que é o plano? Por que o time não sai do lugar nunca? Por que nunca evolui? E eu acho que não tem uma resposta simples, porque durante o mercado, e não foi a primeira vez que a gente olhou para os reforços do Manchester United em um vácuo e falou, bom, reforço, né? De Ligt, bom reforço. Mazraoui, bom reforço. Ugarte, Zirkzee, nenhum problema com esses reforços. O problema é que os caras vão para o Manchester United e o futebol deles desaparece. E não dá para dizer ainda que esses desapareceram porque a temporada está no começo. Só que o Manchester United fica trocando jogador por jogador, toda janela manda 8 embora e contrata 7, e o time não sai do lugar. E coletivamente o Manchester United parece o mesmo time desde antes do Ten Hag. Desde o Solskjaer. Lógico, tem mudanças de estilo, tem mudanças de métodos, mudanças de movimentação e tudo mais, mas como um todo, é um time que está parado no tempo há muitos anos e com dezenas de jogadores diferentes. E assim, você olha para o elenco do Manchester United, para os jogadores, e tem coisas contraditórias, né? Porque você tem um Bruno Fernandes que está no auge da sua forma, quase na casa dos 30 anos, né? Tá acabando o auge do Bruno Fernandes, ou pelo menos começando a entrar na segunda fase. Você contrata jogadores como o Mazraoui ou o De Ligt, que tem 26, 27 anos, que estão no auge da sua forma. Só que aí você gasta 200 milhões de euros em 2 centroavantes que estão começando. Então você tem jogadores em linhas do tempo diferentes nesse Manchester United. Alguém lembra que o Antony é jogador do Manchester United? Ele foi contratado por quase 100 milhões de euros e desapareceu. Estava lá no banco, nem entrou, porque joga o Garnacho, que apareceu da base do Manchester United, foi uma contratação jovem, até entrega realmente mais desempenho do que os outros pontas, mas é um time completamente desconjuntado. E aí, eu não consigo, eu não entendi o Ten Hag ter permanecido depois da última temporada, porque foi uma clara estagnação do time, até um passo atrás, né? A primeira temporada foi promissora, a segunda foi uma estagnação. O que me pareceu é que eles falaram, bom, a gente tem 1-1, né? Vamos ver qual que vai ser o
o desempate, se a terceira temporada vai ser evolução ou regressão. Esse começo de temporada não é muito promissor nesse sentido. E era um momento justificável de demitir o Ten Hag, porque não só pelos resultados, mas porque tinha uma troca de administração, você tinha muitos motivos para fazer isso, né? E teve uma certa dança das cadeiras de técnicos no futebol europeu. Então, eu não consigo entender o plano do Manchester United. A não ser que o plano do Manchester United seja gastar 300 milhões de libras todo ano para terminar em 7º lugar, 8º lugar e de vez em quando ganhar uma Copa da Inglaterra. Não pode ser esse o plano do Manchester United. Só que, do ponto de vista de montagem de elenco e do que você quer do seu time, o Manchester United está à deriva há muitos anos. E eu achava que o Ratcliffe, agora, lá tomando as decisões, ia melhorar. Pode ser que melhore ainda. Também está só no começo dessa nova era. A gente está falando em cima de um jogo muito ruim contra o Tottenham. É um começo de temporada oscilante e tudo mais. É só que semana a semana, rodada a rodada, jogo a jogo do Manchester United vai passando e é um clube que parece completamente parado. Não vai para lugar nenhum. E tem uma questão de convicção, né? Assim, a escolha do Ten Hag, a escolha da permanência do Ten Hag é problemática exatamente por convicção. A diretoria não mostrou muita convicção, não existia qualquer convicção da torcida, e os próprios jogadores, né? Eles acabam também refletindo essa questão. E, assim, a gente vê logo de início da temporada que ninguém parece acreditar mais no Ten Hag, né? Assim, até a resposta que o time dá em campo, a maneira como se porta, dá para discutir nesse jogo a questão da expulsão em si, mas o Tottenham foi muito superior, né? Assim, teve alguns lances do Manchester United, mas foi uma superioridade clara. E aí é até para comparar os dois trabalhos, né? Porque o Tottenham também não faz um início de temporada bom. Foi um clube que na temporada passada começou muito bem e perdeu o fôlego, mas existe uma convicção maior sobre o Postecoglou, né? Assim, confia-se mais no trabalho dele, na capacidade dele para conseguir melhorar o que é um início de temporada ruim. No Manchester United, não, né? Não é que espera-se que o Ten Hag vá causar uma revolução, não. Tá todo mundo contando a hora para o momento em que ele vai ser demitido. Eu acho que até se compara, de certa maneira, um pouco que o Solskjaer viveu antes, né? Porque o Solskjaer teve momentos muito bons, momentos muito ruins, mas geralmente girava em torno disso, né? Girava um pouco dos dias contados dele do que necessariamente de uma ascensão do Manchester United ou de um projeto mais construtivo ao redor do treinador. E o Ten Hag, ainda que tenha chegado com muitas expectativas, com um trabalho à frente do Ajax, que foi de fato muito bom, que foi histórico, perdeu esse fio da meada, né? E, assim, a postura dele atrapalha muito, né? Quando você vê as entrevistas dele, quando você vê ele dando declarações um tanto quanto descoladas da realidade, um tanto quanto prepotentes, isso também atrapalha o clima interno e atrapalha essa questão de convicção ao redor que deixa, né, a impressão de dias contados, independentemente se conseguir pelo menos ter um respiro nas próximas partidas. Eu quero falar agora com o Felipe Lobo. Antes de falar com você, Lobinho, mandar um beijo pro Wanderson, que pagou um cafezão pra gente aqui. Manda, salve Volta Redonda, que enfim bota um time fluminense na Série B. Um time fluminense, para quem não tá acostumado, né? Não é uma filial do Fluminense. Porque a gente se acostumou a chamar o campeão carioca o campeão do Rio de campeão carioca, né? Quem nasce no estado, quem é do estado é Fluminense, não é carioca. Carioca é da capital. Isso. Certo? E agora a gente tem o Volta Redonda na Série B. Tava fazendo falta mesmo o Rio de Janeiro mais presente ali no segundo escalão do futebol nacional. Bem lembrado. Não é o único. No fim do programa a gente passa aqui, né? Como é que tá essa questão de acesso. Sim. Você, inclusive, com a camisa do Remo, que é um time que subiu também. Que também tá militando nas posições mais acima ali da Série C. Conseguiu o acesso, mas antes da gente cruzar o Brasilzão, o Felipe Lobo, fala comigo sobre o Clássico de Madrid. Atlético e Real jogaram, o jogo ficou 1-1. Parênteses, perguntei dia desses pro Matias, qual é o time espanhol, dos times que tem Real no nome, né? Qual é o Real do futebol espanhol
que mais acredita na questão da família real? Qual é o time que mais gosta da coroa, o mais tradicionalista, o time que realmente mais leva a sério essa ideia de ter uma coroa? É para pensar. O Matias deu uma resposta, deu 2 times como resposta. Depois você dá a sua resposta. Mas eu quero ouvir você sobre 1 a 1. Muito se falou até sobre máscara, né, para ocultar gritos racistas por parte de torcedores racistas do Atlético de Madrid. O ambiente do estádio estava bastante quente. O Simeone conseguiu isso, né? A torcida do Atlético de Madrid sabe botar fervura numa partida. O ambiente foi legal. O jogo terminou em empate. Eu não assisti o jogo, queria te ouvir. Bom, o que a gente viu foi um Atlético de Madrid que sofreu um pouco contra o Real Madrid. O Real Madrid teve momentos do jogo melhor, assim, melhores momentos do que o Atlético. Consegue fazer o gol no segundo tempo já. O primeiro tempo acabou 0-0. O gol do Militão ali numa jogada que é depois de um escanteio e tal, e passa pelo Vinícius Júnior, um cruzamento que ele pega muito bem. E acaba... Só que quando estava 1-0 para o Real Madrid, eu acho que o fato mais relevante desse jogo acabou 1-1, mas quando estava 1-0, começaram a atacar objetos dentro do gramado na direção do Courtois, goleiro do Real Madrid. E ele fez aquela cena que a gente já conhece, pega lá, era um isqueiro, se eu não me engano, entrega para o árbitro, aí tem aquela vaia do estádio e tacam mais coisas, e começam a atacar outras coisas. E até tem uma coisa que acho que isso é o que mais me incomoda na postura dos jogadores do Atlético. O Koke veio, aparentemente, me parecia para apaziguar ali, para pedir para a torcida não jogar. E ele pede. Mas ele, na hora que ele, depois que ele pede e vai passando de volta, né, para se posicionar de novo pro Courtois cobrar, né, ali recolocar a bola em jogo. Ele meio que fala umas coisas ali pro Courtois, tipo, bate logo. Eu não sei o que ele falou, mas é um tom áspero, assim. E o Courtois fica mostrando os objetos pra ele. Tipo, tão tacando coisa, cara. E isso é uma das coisas que me incomoda, assim, porque desde esses episódios com Vinícius, em relação a racismo, que aliás Gabriel Medina, que estava no estádio, disse que teve de novo, né, xingamentos, que eu não sei se dava pra ouvir dentro de campo, né? Porque não deu pra... Os jogadores não pareceram ouvir, mas ele na arquibancada, Gabriel Medina, surfista, estava lá em Madrid, postou até nas suas redes sociais. Que fonte, hein? Teve. Que fonte. Ele estava lá e ele falou, eu nunca tinha visto isso no estádio e é um absurdo e tal. Mas o que paralisou o jogo, o que levou uma paralisação do jogo foi que tacaram coisas e o árbitro parou o jogo, porque não paravam de atirar. E os times foram pro vestiário. E teve que ser paralisado. E assim, para ser paralisado o jogo, você imagina que... até vai ter gente falando, pô, mas não foi, sei lá, coisa pequena e tudo mais. Mas não pode ter o precedente, né? E, enfim, mesmo uma coisa pequena pode machucar alguém, né? E acho que é meio ridículo. Essa situação é um pouco ridícula, né? E aí foi pro vestiário, ficou paralisado um tempo, até retomarem o jogo. E aí no final, já com a bola rolando de novo, o Atlético empata o jogo. Mas assim, a escalada de jogos do Real Madrid no estádio Metropolitano contra o Atlético, a escalada tem ficado muito séria, assim. Casos de racismo, aí teve isso. Segmentos da torcida apareceram nas redes sociais nessa semana, justamente pelo que você falou, Yamin, com máscaras, né? E dizendo que seria para as pessoas usarem máscaras, porque assim era mais difícil fazer leitura labial e eles, né, poderia ser difícil de identificar também os torcedores. Enfim, a gente sabe que em vários clubes da Europa, muitos mesmo, quase todos, dos grandes pelo menos, tem setores bem extremistas na torcida. Alguns, inclusive, como esse do Real Madrid, do Atlético de Madrid, tem no Real Madrid também, mas nesse caso do Atlético de Madrid, tem na Inter também, setores que são fascistas com todas as características. Não é uma figura de linguagem que eu estou usando. Eles defendem valores fascistas mesmo. E esse grupo não é maioria da torcida,
Mas eles existem e eles são muito vocais. E esses caras estão lá fazendo esse tipo de coisa. Nesse caso foi tacando coisa, mas a gente ouviu pelo relato de alguém que estava lá na arquibancada que também teve xingamentos racistas. Então é um caso sério. Assim, eu começo a achar que virou um problema que a Liga vai ter que lidar. E a Federação Espanhola e a Liga vão ter que pensar num jeito, porque do jeito que está escalando, qual é o próximo passo? Alguém entrar em campo e agredir o jogador? Acho que tá ficando perigoso isso. Não deveria. A gente já viu pendurarem um boneco do Vinícius enforcado, que foi uma representação da violência que os caras idealizam, desejam, né? Então eu acho que tá ficando num negócio perigoso. Eu sei que parece um exagero falar isso, porque atacaram isqueiro, mas é que chegou num ponto que assim, o próprio o Ancelotti falou que os jogadores mesmo já tinham decidido que se acontecesse alguma coisa, eles iam parar o jogo. Então, eu acho que virou uma questão nacional. A Espanha precisa discutir isso, porque tá ficando pior. E eu não sei onde isso vai parar e eu espero que tenha uma medida antes que aconteça algo pior. Não, só para dar informação, né, dos ultras, esse grupo de ultras do Atlético de Madrid, não só aparentemente defende valores nazistas, como fez a saudação, né, em um jogo. Sim, teve vídeo. Né? Então, teve vídeo. Então, assim, não é nenhuma ilação, né? Os caras quiseram deixar claro que são realmente esses os valores deles. Não tenho nada a acrescentar em relação à violência, acho que a gente fala bastante sobre isso, a Liga tem que entrar nisso, tem que ter uma maneira mais fácil de você, mais eficiente, de você fiscalizar, identificar esses caras e punir, impedir que eles entrem no estádio. Quando é um grupo de ultras influente, né, e aparentemente esse pelo jeito como o Lobo ali descreveu, a relação do Coke e tal, as políticas internas, né, também tem uma influência aí. Vale lembrar que o Courtois não justifica de maneira alguma, né, mas o Courtois é um ex-jogador do Atlético de Madrid, que foi pro Chelsea, depois vem a cena com o Real Madrid, então tem essa insatisfação, né? Acho que foi o Gustavo Hoffmann que relatou na transmissão que tinha uma propaganda do Courtois em Madrid, né? E ele estava pegando o metrô com os torcedores do Atlético de Madrid, toda vez que parava na estação tinha propaganda e todo mundo começava a vaiar. Então tem essa relação de animosidade entre o Atlético de Madrid e o Courtois. O jogo em si não achei muito bom, foi um clássico, né? Daqueles mais pegados, né? Nossa, achei o Real Madrid um pouquinho melhor, mas o Atlético conseguiu buscar o empate ali, acho até que meio que mereceu, teve algumas oportunidades. O que me chamou a atenção e me fez dar uma boa risada, na verdade, é que eu imaginei o Julian Álvares, né, que sai do Manchester City e pensa, caramba, finalmente me livrei desse louco do Guardiola, que me coloca em várias posições, eu vou chegar no Atlético de Madrid, vou ser centroavante, vou fazer gol. Aí chega no clássico, o Simeone vira para ele e fala, que tal se você for ala esquerdo nesse jogo? Corre ali pelo corredor. E foi essa posição do Julian Álvares, que não está jogando tão bem assim, né? Nesse momento, não começou bem no Atlético de Madrid, mas o ataque ficou com o Alexander Sørloth. Que é um bom jogador, diga-se de passagem. Bom jogador. Com características diferentes, né? Em relação ao Julian, mas não é totalmente sem sentido a decisão do Simeone. Leandro Stein, para não dizer que a gente não falou da Alemanha, vamos olhar, porque foi uma rodada... Aliás, um beijo pro Gerd Wenzel. O Gerd Wenzel tá com... A gente não gravou o Bundesliga no ar, nem nessa semana, nem na passada. O Gerd Wenzel tá com um probleminha de saúde, mas daqui a pouquinho tá de volta. Um beijo para você, Gerd Wenzel. A semana sem você é uma semana incompleta. E... Na Alemanha, o Stein, tivemos um dos grandes jogos das 34 rodadas, né? Bayern e Leverkusen atualmente um dos grandes jogos desse campeonato. E acabou empatado, acabou 1-1. Que tal para você o que esse jogo foi e o que esse empate representa para o campeonato alemão, que está começando, que está dando seus primeiros passos ainda, mas que já dá indicativos para cá e para lá? Foi um jogo importante, especialmente pela questão da observação, né? Assim, como os dois times reagiriam numa temporada que, enfim, se vê aberta, né? Depois do título do Leverkusen, de todos os problemas que o Bayern de Munique teve, era um jogo importante para medir essa temperatura. Do lado do Bayern de Munique, eu confesso, né, antes da temporada se iniciar, que eu tinha um pouco de desconfiança da maneira como o time
viria a corresponder nesse início de trabalho, mas a resposta tem sido excelente, né? Porque o Bayern de Munique tem apresentado um bom futebol, tem apresentado um futebol ofensivo, o Kompany tem conseguido extrair muito dos jogadores, né? O Olise foi um baita de um acréscimo, então era um início de temporada empolgante, mas esse jogo contra o Leverkusen também seria bom para a gente sentir melhor a temperatura desse Bayern de Munique num jogo de tanto peso, né? Tão representativo, e a resposta mesmo com empate eu achei a melhor possível, porque o Bayern de Munique é um time que tem sido intenso e tem sido muito concentrado nos jogos, né? Um time que não comete os desleixos, por exemplo, que cometia com Thomas Tuchel antes. Isso é importante, né? Se nota um Bayern de Munique mais equilibrado, e foi o que aconteceu nesse clássico, né? Eu até fiquei pensando um pouco na situação do clássico do segundo turno da temporada passada, quando o Leverkusen ganhou por 3-0, mas o Bayern de Munique teve mais posse de bola, né? Foi um jogo que o Bayern de Munique tinha essa postura de propor o jogo, mas não conseguiu ser tão incisivo, e acabou tomando de 3-0 muito exposto, né? A maneira como o Bayer Leverkusen jogou. Dessa vez, o Bayern de Munique ele foi muito presente no campo ofensivo, né? Não dá para dizer necessariamente que o time criou tantas chances assim, porque o Bayer Leverkusen se defendeu muito bem. O Bayern de Munique ainda teve que correr atrás do prejuízo, né? Saindo atrás no placar, mas foi uma atuação muito boa do time, se a gente pensar em postura, se a gente pensar em proposta de jogo, se a gente pensar na maneira como o Bayern de Munique sufocou o adversário, né? O empate por 1-1 não é o melhor dos cenários para o Bayern de Munique diante daquilo tudo que o time apresentou em campo, mas é positivo se a gente pensar nessa melhora, né? Se a gente pensar no Pavlovic funcionando muito bem no meio-campo, na maneira como o time teve opções, não esmoreceu ao longo dos 90 minutos, poderia ter vencido, né? Teve um lance incrível do Gnabry ali no início do segundo tempo, que ele acerta 2 bolas na trave seguidas, né? Então uma atuação muito positiva do Bayern de Munique, pensando nesse conjunto e nessa melhora com o Kompany, né? Que além de conseguir extrair esse melhor dentro de campo, vem sendo bastante elogiado pela postura fora de campo, pela maneira como tem construído a relação não só com os jogadores, mas também com a diretoria, né? E a gente sabe como a relação dos técnicos do Bayern de Munique com a diretoria não foi exatamente boa nessas últimas 2-3 temporadas. Então, um cenário positivo para o Bayern de Munique, mesmo tendo essa sensação de desperdiçar a vitória. Do lado do Leverkusen, eu achei também que foi positivo. Assim. Sobreviver com 1-1 foi importante, pensando na superioridade muito clara do Bayern de Munique. Foi um jogo que, se no segundo turno da temporada passada o Leverkusen ele conseguiu ter uma ideia clara de como explorar as fraquezas do Bayern de Munique, dessa vez não aconteceu, mas eu achei que foi positivo pro Leverkusen, pensando no problema desse início de temporada, né, que é a fragilidade defensiva. O time é um time que joga de maneira muito aberta pro ataque, por isso acaba cedendo muitos gols, né? Isso desde a temporada passada. As vitórias no final, elas não são à toa, elas correspondem também a essa maneira do Bayer Leverkusen de encarar as partidas, né? O cobertor acaba sendo curto, mas nesse jogo contra o Bayern de Munique, um time que, se ele não teve muita alternativa ofensiva, Wirtz, por exemplo, não correspondeu, né? O time não conseguiu corresponder. Na defesa, o Leverkusen conseguiu conter a sangria, então acho que isso pode ser importante para a sequência da temporada, né? Se a gente vê, o Bayern de Munique ele criou muito mais no ataque, foi muito mais ofensivo, finalizou 6 vezes mais, mas é um Bayern de Munique muitas vezes dependente dos lances de fora da área, né? Assim, foram poucas finalizações de fato do Bayern de Munique dentro da área do Leverkusen. Então, assim, no geral, um clássico que o empate pode não ter sido o melhor cenário para os dois, mas dá para tirar lições positivas, né, dos dois lados. Uma rodada que foi interessante também pelas viradas, né, bastante movimentada, assim, se a gente pensar, especialmente no Werder Bremen, que estava perdendo por 3-0, conseguiu virar por 4-3 contra o Hoffenheim. O Borussia Dortmund também teve uma grande vitória contra o Bochum, né, começou pecando muito, errando demais na defesa, e aí o Guirassy apareceu no início de temporada bastante interessante na Bundesliga. E para fechar o comentário, um destaque para o Marmoush, é um cara que acho que merece uma atenção, é um bom jogador,
já vinha em crescente dentro da própria Bundesliga, um cara muito talentoso da seleção egípcia. Esse início de temporada dele pelo Eintracht Frankfurt tem sido muito interessante, né? Ele tem decidido bastante, feito muitos gols, assistências, e o Frankfurt é o segundo colocado. É um time que muitas vezes ameaça ali fincar o pé na zona da Champions, mas nem sempre consegue, né? Teve uma participação recente em Champions League ajudada pela Liga Europa, pela conquista da Liga Europa, mas esse início tem sido bem promissor na Bundesliga, muito por conta do Marmoush. Então, um cara que vale prestar essa atenção também. Eu acho interessante o que o Sai falou sobre o que o Bayern ou o Bayer Leverkusen confirmaram ou não, né, ou mostraram ou não nesse jogo, porque lógico que tinha as dúvidas sobre o Bayern, mas não que tivesse dúvidas sobre o Leverkusen, de que o Leverkusen é real, porque ele foi, né, ele fez uma temporada fantástica, né, mas o quanto seria, continuaria sendo, né, sem fazer grandes investimentos, acabou conseguindo segurar todo mundo, como seria a sequência de trabalho de Xabi Alonso, basicamente mostrar nesse começo de temporada que continua no nível da temporada anterior. Eu acho que a gente viu até agora, incluindo nesse jogo, dá essa sensação, né? O Bayern marcou eu acho que o Rafael Oliveira falou, né, que não foi falha, mas dava para ele ser melhor, para ele ter ido melhor no lance, né? Tipo, foi as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu até achei um pouquinho mais falha do que... Mas, enfim, o Hradek não brilhou, né, no chute do Pavlovic, e aí o Bayer Leverkusen acabou sofrendo empate, mas foi um jogo, acho que confirmou a força do Leverkusen. Acho que pro Bayern também, eu falei no programa, tinha uns 2 programas atrás, que o Bayern estava passando por cima de todo mundo, como deveria fazer, né, e que agora começava uma sequência difícil, com jogos bastante difíceis, e o primeiro era esse contra o Leverkusen. Acho que pelo menos em termos de atuação correspondeu. Você que nos acompanha por live, que nos acompanha ao vivo, que sabe que a gente tem um canal no YouTube além do podcast, considere virar membro, tá bom? Porque comunicação independente, vocês sabem como funciona. Pra gente, cada apoio conta muito. E se não puder, ou não quiser, ou não tiver condições, mas nos ouve mesmo assim, lembra de fazer o boca a boca, lembra de avisar as pessoas que de repente gostem, indicar, interagir, porque principalmente depois que caiu a redona lá do Elon Musk, né? Esse tipo de interação faz muita diferença pra gente. Fizemos um girão pelo continente europeu, Matias Pinto, e agora a gente vem para o Brasil, que é um continente, né? Você gosta dessa frase? Você gosta dessa? Mas né? O Brasil é um país de proporções continentais. Se cada estado brasileiro fosse um país, qual deles teria uma Copa do Mundo? Acho que São Paulo. São Paulo teria ganhado uma Copa? Provavelmente. Tá bom. Perfeito. Minas Gerais teria um time forte, né? Teria um time forte também. Felipe Lobo, você pensou na pergunta que eu fiz sobre os reais da Espanha? Qual é o real que mais gosta dessa coisa, assim, tá? Somos reais, a realeza, Eu não sei te responder isso com... um chute, seria falar do Real Madrid, talvez o Zaragoza... Não sei se falaria mais. Eu diria esses dois. Perfeito. Aí, até pela tradição. O Matias respondeu Zaragoza e Betis. Olha aí. Ele entende como 2 times, né, Matias? Que o Real Madrid tem uma oposição grande, assim, né? Tem setores republicanos dentro do clube, inclusive o roxo, né? Que a cor que é ligada, né, ao republicanismo na Espanha é presente também, né? Então, eu acho que no caso do Betis tem até o simbolismo também, né, de ter sido o primeiro campeão da Copa do Rei depois da volta à nomenclatura original, né? E a torcida do Betis, ela até em oposição à do Sevilha, ela é bem monarquista, né? E quanto ao futebol brasileiro, Matias, agora que a gente já deu a Copa do Mundo de 54 para Minas Gerais e a de 90 para São Paulo, com gol do Viola na final contra a Argentina, que loucura que seria, hein? Puxa vida. A gente tem a Copa do Brasil, que eu chamo de Supercopa da Série A já há algum tempo, porque desde que entrou o dinheiro maior, foi criado ainda mais mecanismos para que os times que precisam desse dinheiro não fiquem de fora
da festa, né? Da final, da semifinal, das quartas de final. Mudou o formato também. Mudou o formato propositalmente. É um dos únicos campeonatos do mundo em que 3 regulamentos acontecem simultaneamente, né? A primeira fase tem um regulamento, a segunda fase tem outro, a terceira fase tem outro. A gente daqui a pouco vai ter outro regulamento na final, enfim. Temos a semifinal. A CBF tenta bastante estragar tudo. Não caiu bem, não foi legal essa mudança das datas para o jogo de volta. E esperou até o limite para anunciar o dia e horário das partidas de ida, quer dizer, maneja o estatuto contra o torcedor do jeito que quer e sempre no limite da nossa paciência, no limite da credibilidade que ela parece fazer questão de perder. O fato é que a sensação que fica é que fora do campo, quem gritar mais acaba levando alguma coisa. Seja como for, grandes histórias. O Atlético Mineiro, da oscilação de semanas atrás, no fim das contas está em 2 semifinais. O torcedor vascaíno está em febre com a chance do título e a outra semifinal junta simplesmente Flamengo, Corinthians e suas histórias. O Corinthians da zona de rebaixamento, mas se sentindo bem dentro do possível, né? Parece que a sensação é boa. Perdeu para o São Paulo, mas a culpa não é do time, a culpa é do juiz. Perdeu para não sei quem, mas o Corinthians parece que está numa onda de otimismo. E o Flamengo... Enfim, o Flamengo eu deixo para você falar. Sem técnico, o Tite caiu hoje. E vai chegar o dia em que a gente vai realmente chegar à conclusão que não nasceu a pessoa capaz de ser técnica do Flamengo. Inclusive saiu uma declaração há pouco, né, do Felipe Luiz, dizendo que anotou todos os treinos que o Jorge Jesus deu, né? Então é o messianismo, então tá resolvido. Jorge jesuísta em prática aí, né? Ele que era um dos principais jogadores daquele elenco, né? Uma das lideranças em campo, um dos mais experientes, e já está há algum tempo aí trabalhando, né, dentro do Flamengo, tem essa oportunidade. O Flamengo, né, que tem na Copa do Brasil a sua única chance de título, tirando o campeonato estadual nessa temporada, né, porque já ficou longe, né, da briga pelo Campeonato Brasileiro, né, que se afunilou entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, né? O Flamengo é o 4º, mas já tem uma distância considerável, pensando até que Palmeiras e Fortaleza não vão ter outras distrações, né? Estão agora focados totalmente no Campeonato Brasileiro. Então a Copa do Brasil surge aí, né, pro Flamengo nesse horizonte aí, para uma conquista, para acalmar um pouco a impaciência da torcida. Mas dada, né, o nível de exigência, né, da torcida do Flamengo, nem a Copa do Brasil eu acho que seria capaz de salvar essa temporada, né? Acho que poderia ser uma situação similar, por exemplo, ao que foi 2013, né, que conquistou a Copa do Brasil, mas não mudou muita coisa ali dentro da Gávea, né? Enfim, ainda tinha muita desconfiança. No ano seguinte... como diz aquele cara em um podcast do Flow, né? Sobre o Diniz, ele fala, ganhou a Libertadores, legal, né? Tipo, tá bom, o Dorival ganhou a Libertadores, não, tá bom, não é nosso estilo, não, tem que sair. Pois tem que sair. Então sempre coloca assim, né, como se o Flamengo, né, por ter o maior orçamento da América Latina, tivesse a obrigação de ganhar todos os títulos. E, enfim, o futebol não é assim, né? A gente estava falando pouco atrás do Manchester United, que tem também, né, um dos maiores orçamentos do futebol mundial e não consegue reverter isso em título, porque depende, né, de outros fatores, depende de uma organização, né, de planejamento mesmo, né, para ser campeão. O Flamengo também deu muito azar nessa temporada, isso tem que reconhecer, né? Perdeu 3, né, dos principais jogadores na temporada, né? Principalmente o Pedro, né, que tinha sido o grande responsável, né, por converter as chances que o Flamengo cria. E o Flamengo cria muito, isso é inegável, assim, né? Ontem estava assistindo o jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo ficou rondando a área o tempo todo, mas falta justamente alguém para empurrar a bola para a rede. O Gerson ainda faz o gol ali no finalzinho, numa jogada bem trabalhada, e mesmo assim não aplacou, né,
a impaciência da torcida, né, que já gritava contra o Tite. O Tite já era um condenado, né? Acho que o mais honesto que tinham que ter feito era já ter demitido ele antes desse jogo, né? Porque foi uma situação vexatória, né, para ambas as partes. Então acho que se o Flamengo pensasse, né, tivesse, né, um comando mais coeso, teria demitido ele já na volta do Uruguai, nem teria comandado o clube ontem, até já para dar tempo para o Felipe Luiz se preparar, né, para esse duelo contra o Corinthians, que é curioso, né, porque tem aí as duas maiores torcidas do país numa situação incômoda, enquanto que eu acho que, como você bem pontuou, né, o outro lado da chave tem uma situação mais de alívio, assim, né? Porque Atlético Mineiro e Vasco acho que chegam para essa semifinal numa situação mais tranquila da temporada, né? O Vasco, inclusive, almejando aí um título que não vem desde 2011, né? Foi a última grande conquista do clube, foi justamente a Copa do Brasil, né? No formato anterior. O Vasco não disputava uma semifinal desde então também. E o Galo, vivo aí nas duas frentes, né? Também já abandonou a luta, né, pelo Campeonato Brasileiro, até fez um jogo competitivo contra o Palmeiras no final de semana passado, vindo aí, né, de uma maratona de jogos, né, o Hulk ainda fez um golaço, mas vai ter aí, né, nessas duas semifinais também uma chance, né, de conquistar algo nessa temporada. Só uma questão, acho que o título de 2013 da Copa do Brasil, ele acaba sendo um marco para o Flamengo de transição, né? Transição entre o que foi esse período de gestões que querem se vender como grandes executivos e o Flamengo mais bagunçado anterior, né? Então acho que é um título que ele casa com o momento, né? Que era um time que teve uma temporada bagunçada, né? Especialmente pela demissão, pela maneira como o Mano Menezes acaba saindo, o Jaime de Almeida dá jeito no time, o Brocador acaba fazendo diferença, era um time sem grandes estrelas, e é o início do período do Eduardo Bandeira de Mello, né? Então acho que dentro do contexto de Flamengo é um título que tem ele acaba fazendo essa ponte de dois períodos do clube. E sobre o Tite, assim, acabou sendo um corpo estranho no Flamengo, né? Foi um treinador que teve dificuldade de casar assim, com o Flamengo, de dar alguma liga. Eu entendo todas as críticas às decisões da diretoria, ao planejamento que não existe, a maneira como, enfim, o departamento de futebol muitas vezes é empurrado com a barriga no Flamengo, mas acho que o Tite faltou também nessa questão de talvez até entender um pouco o que é o Flamengo, faltou assim um pouco a questão de entrevista, em postura, e se o futebol não entrega, isso fica mais latente, né? Isso fica mais visível. Ele chegou muito, né, vamos lembrar, para tentar corrigir problemas que vinham de uma temporada caótica também com o Sampaoli, né, e até acho que uma das expectativas sobre o Tite era encontrar mais equilíbrio sobre o time. Teve a parte final da temporada passada, de certa maneira, para tentar colocar ordem na casa. Nesse ano teve alguns bons momentos, né? Se a gente pensar no início do Campeonato Brasileiro, eu acho que a grande vitória dele acaba sendo no clássico contra o Vasco, né? O 6-1, mas não consegue, né? Não consegue, de fato, transformar o Flamengo num time eficiente. Acho que é isso que pesa muito, né? Assim, juntando a postura dele, as preocupações dele diante do clube, o discurso dele, acho que também já vinha de uma questão de desgaste em relação à seleção brasileira, mas especialmente nos últimos meses, né, a questão do Pedro acaba sendo chave, mas também acho que torna muito discutível o trabalho do Tite, porque não dá para ser com o elenco que o Flamengo tem, ser tão dependente de um jogador, né, e a maneira como o time ele é organizado, você percebe uma organização, mas você não percebe maneiras de conseguir fazer esse jogo diferente, e foi o problema do Tite, né? Assim, é um time que, quando precisou superar as questões de desfalque, tinha elenco para tentar superar isso, não foi inventivo, né? O jogo contra o Peñarol, a ida foi mais problemática, mas essa volta também mostrou um time que tinha volume de jogo, tinha presença ofensiva, mas não parecia saber ali direito como finalizar, como fazer o básico, como
quebrar a defesa adversária. Então, nesse acúmulo de todos os problemas e de que foi uma relação que nunca apareceu da liga, a saída dele é um tanto quanto natural. E o Felipe Luiz, assim, vai ser um escudo da diretoria. Acho que ele é um cara que, de fato, ele tem uma postura diferente, né? E as entrevistas dele estão aí para provar. Obviamente, um cara que é muito esclarecido ou muito inteligente taticamente, não necessariamente se transforma num bom treinador, mas acho que ele vai ter paciência, não só pelo período como jogador, mas por ser um cara que entende o Flamengo, né? E acho que parte da torcida se identifica com ele pelo fato dele ser um flamenguista fora do Rio de Janeiro, que tem toda uma questão de identificação com o clube construída desde a infância, que foi algo que, enfim, orientou o caminho dele até se tornar jogador do Flamengo nesse final de carreira. Então isso pode trazer um pouco mais de paciência, mas é difícil quando não tem um legado necessariamente do treinador anterior. Tem um elenco vasto que dá para mexer, mas também o planejamento da diretoria, que é bem contestável na própria construção do time, nas decisões. Eu achava que o Tite, como costuma ser nos trabalhos dele, ia ter um período de alguns meses sólido à frente do Flamengo e talvez tivesse problemas quando precisasse fazer uma renovação de peças. Mas até essa renovação de peças ele não soube conduzir, né, nesse período do Flamengo, então acarreta nessa saída. Senhoras e senhores, reta final do podcast Meio Campo. Felipe Lobo, já mando meu beijo e meu abraço para você com a sua observação final. Para falar sobre essa mudança de datas, eu acho que tem uma coisa muito importante que a CBF deixou transparecer nesse comunicado. Primeiro que a mudança foi feita de uma maneira totalmente errada e desrespeitando os próprios regulamentos da CBF, mas tem um aspecto importante que é por que ela fez isso. E por que ela fez isso? Ela diz que é para que os times convocados, e a gente está falando aqui principalmente, não só, porque os outros também têm, Corinthians tem convocados, mas principalmente Atlético e Flamengo. O Atlético fez o pedido, o Flamengo também, para que eles possam jogar com seus elencos inteiros na Copa do Brasil. Foi a CBF que falou isso. A CBF, então, está dizendo com todas as letras que para ela, a CBF, a Copa do Brasil é mais importante que o Campeonato Brasileiro. Porque ela está fazendo isso. O que ela está dizendo é que quando ela disse que o brasileiro respeita a data FIFA, não respeita, né? Porque senão... Ah, sim. Não, é que a gente já sabia, né? A gente sabia que é a própria CBF falando as duas coisas, né? Porque isso é a admissão que os jogos do meio de semana não estão com o elenco completo. E ela dizia que tava. E tipo... Porque joga 2 dias depois da data FIFA, né? Não durante. Mas o que ela fez foi mudar. Essa mudança eu acho nociva. E aqui não é uma questão de ser contra o Vasco e contra o Corinthians. Eu acho que é nociva pro futebol brasileiro. Não pode ser feito assim. E independente de quem sejam os clubes beneficiados, dessa vez foram Flamengo e Atlético, mas eu acho que não pode ser desse jeito. As mudanças não podem ser assim. Esse tipo de mudança, ainda mais feita em cima da hora, com a CBF fazendo o anúncio num sábado à noite, que é para ter menos repercussão, isso é de caso pensado. Eles podem falar que não, eu não tô nem aí. Quem divulga isso sábado à noite, divulga sabendo que sábado à noite vai ter menos repercussão. E não se pode fazer isso, não é assim que acontece. Se você quer fazer uma mudança desse tamanho, que vai mexer tanto com o Campeonato Brasileiro quanto com a Copa do Brasil, você tem que ter a anuência dos dois clubes. Não é assim que funciona. Do jeito que foi feito a pedido de parte dos clubes e em detrimento dos outros, porque o Vasco e o Corinthians se opuseram à mudança. Então não é só que eles não ouviram a outra parte, eles ignoraram, eles foram contra o que esses clubes solicitaram. Quer dizer, uma parte solicitou e a CBF falou, show, vamos mudar, e a outra parte falou, peraí, mas eu não concordo. E ela falou, não tô nem aí, vamos mudar mesmo assim. Então, não pode ser assim. Isso é muito ruim. E, assim, tem uma questão de mercado, que até na coluna do Capello ele fala que a CBF é dona da Copa do Brasil com todos os... dona mesmo, né? Ela negocia os direitos de TV, não são os clubes.
ela negocia e ela fica com uma parte desses direitos. No Campeonato Brasileiro não é assim. Até porque a CBF abriu mão, já faz muito tempo, de negociar os direitos de TV ela, por pedido dos clubes. Hoje os clubes que negociam diretamente com as TVs, com as emissoras, enfim. Hoje tem esses dois grupos que queriam formar a liga e não formaram. Então tem esse aspecto que para a CBF é mais lucrativo a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil gera dinheiro para ela, CBF, que o Campeonato Brasileiro não gera. Isso em tese, né? A gente está falando de maneira mais direta, porque o dinheiro de TV é a maior receita. O Campeonato Brasileiro gera outras receitas muito menores para ela, não tão grandes. Então, eu acho isso muito grave. Não pode acontecer desse jeito e é mais um exemplo, como você falou, Yamin. A CBF está abandonada. Tem alguém lá, e não é só o Edinaldo que é o cabeça, as pessoas que estão lá estão completamente perdidas e esse tipo de decisão é uma decisão que é tomada na calada da noite de uma maneira bizarra. Não pode acontecer isso e eu espero, vou esperar sentado, porque eu sei que não vai acontecer. Eu esperaria que outros clubes, que não só Vasco e Corinthians, tomassem a frente para falar, não pode ser assim, gente. Mas isso não vai acontecer, né? A gente viu o São Paulo brigar por uma taça imbecil de bolinhas por anos, por uma taça que não vale absolutamente nada, uma taça feia, horrorosa, por uma coisa que, sabe, uma bobeira, e o São Paulo brigou por isso, né? Então, como é que a gente vai esperar que os clubes defendam algo que não os beneficie? Aqui, parece que a gente vive todo mundo só pega da mão pra boca, né? Só pensa no seu e no seu do dia de amanhã. Daqui 2 anos, não quero saber. É isso. Me desculpe aí me estender. Valeu. Beijo, Matias. Beijo, e só o destaque final, né? Fica para os acessos na Série C. No grupo B, Volta Redonda e Remo já garantiram, né, a promoção, com as 2 vitórias no final de semana. Inclusive, o acesso do Volta Redonda só foi confirmado com a vitória do Remo diante do São Bernardo, no Mangueirão lotado, enquanto que no grupo C, o Londrina e o Ipiranga venceram seus respectivos jogos e agora todos os clubes têm chance de acesso, né, na rodada derradeira, né? Vantagem para o Atlético Clube de São João del Rei, que recebe o Londrina em Minas Gerais, e com um empate já se garante na Série B, né? Enquanto que no outro jogo o vencedor, né, de Ferroviária ou Ipiranga de Erechim também estarão na próxima edição da 2ª divisão, né? Daí o Ipiranga o Ipiranga só com a vitória se classifica, a Ferroviária pode se classificar com um empate, dependendo do saldo que o Atlético Clube ou Londrina fizerem, né, no outro jogo. É isso, estamos de volta na sexta-feira. Valeu Bruno Bonsante, tchau, tchau. Valeu, até sexta-feira. Leandro Stein, aquele abraço. Aquele abraço, e só para deixar claro, eu falei de organização do Flamengo com a bola, né? Sem a bola é meio problemático o negócio. Mas enfim, até sexta. A gente volta. Sexta-feira estamos aqui com mais uma edição do podcast Meio Campo. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.